Capítulo 4. Esparta. 1. A vizinhança da Grécia. Tomemos um mapa do mundo clássico, podem servir os mapas inseridos neste livro, e percorramos os países vizinhos da antiga Grécia. Por Grécia, ou Hélade, significaremos todos os territórios ocupados na antiguidade por povos de idioma grego. Começamos pelo ponto que serviu de entrada à maior parte dos invasores, os montes e vales do Epiro. Ali os ancestrais dos gregos devem ter se detido por muitos anos, pois ergueram em Dodona um altar a Zeustonante. Desde o século V era nesse templo que os gregos consultavam o oráculo e liam os desejos divinos ao clangor dos gongos ou sob a farfalhante folhagem do carvalho sagrado. Cortando o sul do Epiro, corre o rio Aqueronte, por entre barrancas tão profundas e escuras que os poetas gregos a ela se referiam como os portais do inferno, ou mesmo o próprio inferno. Na época de Homero, os epirotas eram amplamente gregos em idioma e costumes, mas, vindas do norte, novas ondas de barbarismo sobre eles se derramaram, e os desviaram da civilização. Para lá do Adriático ficava a Ilíria, parcamente povoada de rudes tribos de pastores que vendiam gado e escravos a troco de sal. Nessa costa, em Epidamno, o dirráquio romano, hoje Durazo, César desembarcou suas tropas em perseguição de Pompeu. Do outro lado do Adriático, os expansionistas gregos tomaram a tribos nativas às costas mais baixas, levando a civilização à Itália. Por fim, essas tribos nativas iriam rebelar-se contra os dominadores gregos, e uma delas, quase bárbara até a era de Alexandre, iria subjugá-los e mais a sua pátria, formando um império sem precedentes. Além dos Alpes viviam os gauleses que iriam mostrar-se muito amigos da cidade grega de Massália, atual Marsella, e no extremo oeste do Mediterrâneo ficava a Espanha, já semi-civilizada e completamente explorada pelos fenícios e cartagineses quando, por volta do ano 550 a.C., os gregos estabeleceram sua humilde colônia de Empório, atual Ampúrias. Nas costas da África, em ameaça à fronteira siciliana, erguia-se a imperial Cartago, fundada por Dido e pelos fenícios, segundo a tradição, em 813 a.C. Não se tratava de uma simples cidadezinha, mas de uma metrópole de 700.000 habitantes, que monopolizava o comércio do Mediterrâneo Ocidental, dominando Útica, Hipona e 300 outras pequenas cidades da África e controlando prósperos territórios, minas e colônias, na Sicília, na Sardenha e na Espanha. Essa metrópole, fabulosamente rica, estava destinada a liderar a pressão do Oriente contra a Grécia no oeste, como a Pérsia o faria no leste. Mais a leste, na costa africana, levantava-se a próspera cidade grega de Cirene, tendo como fundo o hinterland negro da Líbia. Seguisse o Egito. Era a crença da maioria dos gregos que muitos elementos de sua própria civilização lhes haviam sido legados pelo Egito. Suas lendas atribuem a fundação de várias cidades gregas a homens que, como Cadmo e Dánao, tinham vindo do Egito, ou haviam trazido para a Grécia a cultura egípcia, através da Fenícia ou de Creta. Sob os reis da dinastia Saíta, entre 663 e 525 a.C., comércio e arte egípcios renasceram, e os portos do Nilo foram pela primeira vez abertos ao mercado grego. Do século VII a.C. em diante muitos gregos famosos, Tales, Pitágoras, Solon, Platão e Demócrito servem de exemplo, visitaram o Egito e muitos se impressionaram com a perfeição e antiguidade da cultura desse país. Ali, 2000 anos antes da queda de Troia, não existiam bárbaros, mas homens possuidores de uma civilização madura e altamente adiantado na arte. Vós, gregos, disse um sacerdote egípcio a Solon, não passam de simples crianças, tagarelas e fúteis, que nada conhecem do passado. Quando Hecateu de Mileto gabou-se perante os sacerdotes egípcios de poder traçar a sua ascendência através de 15 gerações até o deus do qual provinha, eles lhe mostraram, em silêncio, alinhadas em seus santuários, as estátuas de 345 sumos sacerdotes, cada um dos quais filho do precedente, dando um total de 345 gerações, desde que tivera início sobre a terra o reino dos deuses. Dos cultos egípcios de Ísis e Osíris, segundo a crença de sábios gregos tais como Heródoto e Plutarco, originou-se a doutrina órfica de um julgamento depois da morte e o ritual da ressurreição de Deméter e Perséfone em Eleusis.
Foi provavelmente no Egito que Tales de Mileto aprendeu geometria, e Reco e Teodoro de Samos foram buscar a arte de moldar o bronze. No Egito, os gregos adquiriram novos conhecimentos de cerâmica, artes têxteis, trabalhos em metal e marfim. Foi lá que os escultores gregos, bem como os assírios, fenícios e hititas, foram buscar o estilo de suas primeiras estátuas de cara achatada, olhos oblíquos, punhos cerrados, membros esticados, erectas. Veja a Charis sentada de Mileto, no Museu Britânico, ou a cabeça de Clélbis, de Polimedes, no Museu de Delfos. Nas colunatas de Saqqara e Beniasa, bem como nas relíquias da Grécia micênica, os arquitetos gregos encontraram parte da inspiração de onde saíram as colunas com estrias e o estilo dórico. E, do mesmo modo que a Grécia em sua infância se mostra humilde discípula do Egito, quando Ezang morre, por assim dizer, nos braços do Egito. Em Alexandria uniu seus ritos, sistemas filosóficos e deuses com os do Egito e da Judéia, para que mais tarde pudessem ressuscitar em Roma e no cristianismo. Só a influência fenícia pode comparar-se à egípcia. Os ativos mercadores de Tiro e Sidom foram os agentes transmissores da cultura que estimularam todas as regiões do Mediterrâneo por meio das ciências, tecnologia, artes e cultos do Egito e do Oriente Próximo. Excediam e talvez mesmo tenham orientado os gregos na construção de navios. Transmitiram-lhes, igualmente, melhores métodos para as indústrias metalúrgica e têxtil e os processos da tinturaria. E tiveram parte, com Creta e a Ásia Menor, na transmissão à Grécia da forma semítica do alfabeto que se desenvolvera no Egito, em Creta e na Síria. Mais a leste, a Babilônia deu aos gregos seu sistema de pesos e medidas, o relógio de água e o de sol, as unidades monetárias óbolo, mina e talento, seus princípios astronômicos, instrumentos, arquivos e cálculos, seu sistema sexagesimal de dividir o círculo e os 4 ângulos retos que o círculo circunscreve em 360 partes, e cada um dos 360 graus em 60 minutos, e cada minuto em 60 segundos, foram presumivelmente seus conhecimentos da astronomia egípcia e babilônica que permitiram a Tales prever um eclipse do Sol. É provável que tenha vindo da Babilônia a teoria de Hesíodo pondo o caos como o princípio de todas as coisas, e a história de Shar e Tammuz possui suspeitável semelhança com as de Afrodite e Adonis, Deméter e Perséfone. Próximo ao extremo ocidental da rede comercial que unia o mundo clássico, encontra-se o inimigo da Grécia. Em alguns pontos, aliás poucos, a civilização da Pérsia mostrava-se superior a ela de contemporânea. Produziram um tipo de homem superior ao grego em todos os campos, exceto no que dizia respeito à educação e finura intelectual. Possuía um sistema de administração imperial que facilmente superava as rústicas hegemonias de Atenas e Esparta. E só lhe faltava a paixão dos gregos pela liberdade. Da Assíria tomaram os gregos jônios a perícia na estatuária animal, uma certa espessura nos traços fisionômicos e falta de naturalidade no planejamento de suas primitivas esculturas, como se nota na encantadora estela funerária de Ariston. A Lídia mantinha estreitas relações com a Jônia, e sua esplêndida capital, Sardes, era a casa de câmbio em que se operavam as transações de gêneros e de ideias entre a Mesopotâmia e as cidades gregas da costa. As necessidades de um extenso comércio estimularam o sistema bancário e obrigaram o governo da Lídia, mais ou menos pelo ano de 680 a.C., a criar uma moeda garantida pelo Estado. Este melhoramento comercial foi em breve imitado e aperfeiçoado pelos gregos e teve consequências tão imediatas e duradouras como as que se seguiram à introdução do alfabeto. A influência da Frígia era mais antiga e mais sutil. Sua deusa-mãe, Cibele, penetrou direta e desastrosamente na religião grega, e a música orgíaca de sua flauta transformou-se na moda frígia, tão popular entre a plebe e tão perturbadora para os moralistas da Grécia. Da Frígia esta música selvagem atravessou o Helesponto, invadindo a Trácia e servindo de complemento aos ritos de Dionísio. O deus do vinho foi a principal dádiva da Trácia Grécia, mas uma cidade trácia, a helenizada Abdera, procurou melhorar o equilíbrio dos fatos dando à Grécia 3 filósofos, Leucipo, Demócrito e Protágoras. Era esta, pois, a vizinhança da Grécia, civilizações como as do Egito, Creta e Mesopotâmia, que lhe fornecem os elementos da tecnologia, ciência e arte, a se transformarem no mais luminoso quadro da história.
impérios como os da Pérsia e de Cartago que, avaliando com exatidão a ameaça do comércio grego, uniram-se para esmagar a Grécia, escravizando-a, e ao norte, tribos guerreiras formadas ao léu, em contínuo vaguear, as quais mais cedo ou mais tarde transbordariam das montanhas para fazer o que fizeram os dórios, varar o que Cícero chamava a barra grega tecida na veste barbárica, e destruir uma civilização que não podiam compreender. Pouco se preocupavam essas nações vizinhas com o que para os gregos significava a própria essência da vida, a liberdade de ser, de pensar, de falar e agir. Todos esses povos, exceto os fenícios, viviam sob despotas de alma entregue à superstição, e possuíam uma experiência mínima no estímulo da liberdade ou da vida da razão. Eis porque os gregos os chamavam, com exagerada generalização, de bárbaros. O bárbaro era um homem que se contentava em crer sem raciocínio e em viver sem liberdade. Por fim, as duas concepções da vida, o misticismo do Oriente e o racionalismo do Ocidente, iriam disputar o corpo e a alma da Grécia. O racionalismo venceria sob Péricles, como venceu sob César, Leão X e Frederico, mas o misticismo retornaria. As alternadas vitórias dessas filosofias complementares, no vasto pêndulo da história, constituem a biografia essencial da civilização do Ocidente. 2. Argos. Dentro desse círculo de nações a pequena Grécia foi se expandindo até que sua progenie veio a povoar quase todo o litoral do Mediterrâneo. Na magra mão cujos dedos esqueléticos se estendiam pelo mar, rumo ao sul, a Grécia teve um papel não pequeno, cuja história nos atinge. No curso de seu desenvolvimento, os irreprimíveis helenos alastraram-se por quase todas as ilhas do mar Egeu, Creta, Rhodes e Chipre, pelo Egito, pela Palestina, Síria, Mesopotâmia e Ásia Menor, pelo Mar de Mármara e o Mar Negro, pelas penínsulas ao norte do Egeu, Itália, Gália, Espanha, Sicília e África do Norte. Em todas estas regiões os gregos construíram cidades-estados, independentes e diversificadas, mas não obstante gregas. Seus habitantes falavam o idioma grego, adoravam os deuses gregos, liam e escreviam a literatura grega, contribuíam para a ciência e para a filosofia gregas e praticavam a democracia segundo a aristocrática forma grega. Seus fundadores, ao abandonar a mãe-pátria, não deixavam para trás a Grécia, levavam-na consigo, inclusive seu próprio solo, para onde quer que fossem. No decorrer de quase 1000 anos transformaram o Mediterrâneo num lago grego e no centro do mundo. A mais desencorajante tarefa até hoje enfrentada pelos historiadores da civilização clássica é reunir e descrever esses membros esparsos pertencentes ao corpo da Grécia. Como disse Bury no livro Historiadores Gregos Antigos, página 22, escrever a história da Grécia em quase todos os seus períodos, sem dissipar o interesse, é tarefa difícil, porque não existe unidade constante ou centro fixo aos quais se possam subordinar ou relacionar as ações e objetivos dos numerosos estados. Nós o tentaremos pelo agradável método da viagem, com o mapa aberto diante de nós, e sem despender mais do que um pouco de imaginação iremos examinando cidade por cidade do mundo grego, observando em cada centro o sistema de vida adotado pelo povo antes da guerra persa, os métodos de governo e economia, as atividades dos filósofos e cientistas, as obras dos poetas e as criações de arte. Para não sermos obrigados a voltar demasiadas vezes à mesma cena, a história da arquitetura das cidades menores será descrita nestes capítulos, do livro 2, até a morte de Alexandre, em 323 a.C. O sistema revela muitos pontos fracos. A sequência geográfica não concordará exatamente com a história. Teremos de saltar de século em século do mesmo modo que de ilha em ilha, e nos veremos a conversar com Tales e Anaximandro antes de ouvir Homero e Hesíodo. Mas nada teremos a perder vendo a irreverente Ilíada contra seu fundo real de ceticismo jônio, ou ouvindo as amargas queixas de Hesíodo depois de nosso passeio pelas colinas eólias das quais procedia seu perseguido pai. Quando por fim chegarmos a Atenas, estaremos de certa forma a par da rica variedade de civilização por ela herdada e tão bravamente defendida em Maratona. Se partirmos de Argos, onde os vitoriosos dórios estabeleceram seu governo,
ver-nos-emos dentro de um cenário caracteristicamente grego, uma planície não muito fértil, uma pequena e amontoada cidade de casinhas de tijolo e estuque, templo na Acrópole, teatro ao ar livre na rampa de uma colina, aqui e ali um despretensioso palácio, ruas estreitas e sem calçamento e, à distância, o oceano tentador e implacável. A Hélade consta toda inteira de montanhas e mar. A majestade panorâmica é tão comum que os gregos, embora por ela comovidos e inspirados, raramente a mencionam em suas obras. O inverno é úmido e frio, o verão, quente e seco, a época de semear é no nosso outono, a de colher, na nossa primavera. A chuva é uma bênção divina e Zeus, o manda-chuva, o deus dos deuses. Os rios, pouco extensos e rasos, sob a vara de condão do inverno transformam-se em verdadeiras torrentes para no verão secarem, reduzidos apenas a seixos rolados. Havia uma centena de cidades iguais a Argos e 1000 outras do mesmo molde porém menores, cada qual mais ciosa de sua soberania do que a outra, separadas entre si pela belicosidade grega, por águas perigosas ou montes intransponíveis. Os argivos atribuíam a fundação de sua cidade ao Pelasgo Argo, o herói dos 100 olhos, e o primeiro surto de progresso ao egípcio Dánao, que veio chefiando um bando de danais e ensinou os nativos a irrigar os campos por meio de poços. Esses eponimos não devem ser desdenhados. Os gregos preferiram terminar com mitos esse infinito retrocesso ao passado, que para nós é um mistério. Sob Têmeno, um dos Heráclidas, Argos transformou-se na mais importante cidade da Grécia, impondo seu domínio a Tirinto, Micenas e toda a Argólida. Por volta do ano 680 a.C. o governo caiu em poder de um dos tiranos, ou ditadores, que durante os 2 séculos seguintes passaram a constituir a grande moda nas cidades maiores da Grécia. Ao que se presume, Feidon, bem como todos os outros ditadores contemporâneos, conseguiu levantar a classe dos mercadores, momentaneamente aliada à plebe por motivo de conveniência, contra uma aristocracia territorial. Quando Egina se viu ameaçada por Epidauro e Atenas, Feidon foi defendê-la e tomou-a para si. Adotou, provavelmente por intermédio dos fenícios, o sistema babilônico de pesos e medidas e o plano lídio da moeda garantida pelo Estado. Criou a Casa da Moeda em Egina, e as tartarugas eguíneas, moedas marcadas com o símbolo da ilha, tornaram-se a primeira cunhagem oficial da Grécia continental. O inteligente despotismo de Feidon abriu um período de prosperidade que redundou no advento de inúmeras artes na Argólida. No século VI a.C., os musicistas de Argos eram os mais célebres da Hélade. Laso de Hermione conquistou altíssimo posto entre os poetas líricos da época e transmitiu a Píndaro sua técnica. Estabeleceram-se os alicerces da famosa escola de escultura argiva que ia dar à Grécia Policleto e seus cânones. A tragédia encontrou ali acolhida, num teatro de 20.000 lugares. Seus arquitetos ergueram um majestoso templo a Hera, deusa bem amada e especialmente adorada em Argos como a deusa noiva, cuja virgindade se renovava todos os anos. Mas a degeneração dos descendentes de Feidon, a nêmesis da monarquia, e uma longa série de guerras com Esparta enfraqueceram Argos, forçando-a por fim a ceder aos lacedemônios as rédeas do Peloponeso. Hoje não passa de uma cidadezinha pacata, perdida em meio aos campos que a circundam, relembrando vagamente as glórias passadas e orgulhando-se de que em toda sua longa história nunca tenha sido abandonada. 3. Lacônia. Ao sul de Argos, bem distante do mar, erguem-se os picos das montanhas de Parnon. São de grande beleza, porém ainda mais agradável à vista é o rio Eurotas que corre entre elas e outras mais altas e sombrias a oeste, as de Taígeto, com os cumes revestidos de neve. Nesse vale repousa a concava Lacedemonia de Homero, planície tão bem guardada por montanhas que Esparta, sua capital, não precisava de muralhas. Em seu apogeu, Esparta, a esparsa, era uma união de 5 cidades, com um total de 70.000 habitantes. Hoje é uma aldeia de 4.000 almas, e quase nada resta, mesmo em seu modesto museu, da cidade que outrora dominou e arruinou a Grécia. 1. A expansão de Esparta. Dessa cidade natural,
Os dórios dominaram e escravizaram o sul do Peloponeso. Para esses nórdicos de cabelos longos, endurecidos pelas montanhas e habituados à guerra, a vida parecia não oferecer mais que uma alternativa: conquista ou escravidão. A guerra era negócio que a seu ver lhes proporcionava um meio de vida honesto. Os nativos não dórios, enfraquecidos pela agricultura e pela paz, necessitavam claramente de senhores. Por isso os reis de Esparta, que se proclamavam descendentes diretos dos Heráclidas de 1104 a.C., submeteram primeiramente a população indígena da Lacônia, e em seguida atacaram Messênia. Este país, situado na ponta sudoeste do Peloponeso, era relativamente plano e fértil, como as terras cultivadas por tribos pacíficas. Podemos ler em Pausânias como o rei messeniano Aristodemo pediu ao oráculo de Delfos instruções para derrotar os espartanos, como Apolo lhe ordenou que ofertasse em sacrifício aos deuses uma virgem de sua real estirpe, como ele matou a própria filha e acabou perdendo a guerra. Talvez estivesse iludido com essa filha. 2 gerações mais tarde, o bravo Aristomenes chefiou os messenianos em heróica revolta. Durante 9 anos suas cidades suportaram ataques e cercos contínuos, mas finalmente os espartanos conseguiram a vitória. Os messenianos foram sujeitos ao pagamento de uma taxa anual correspondente à metade de suas safras, e milhares foram transformados em ilotas. O quadro que formaremos da sociedade laconiana anterior a Licurgo terá, como algumas pinturas antigas, 3 planos. Em cima, a classe dominante, composta dos dórios, que em sua maioria vivia em Esparta do trabalho dos ilotas, que lhes cultivavam as terras. Socialmente, entre os senhores e os ilotas, ou geograficamente à sua volta, ficavam os periecos, moradores dos arredores, homens livres que viviam numa centena de aldeias nas montanhas, ou nos arredores da Lacônia, ou empenhados no comércio e na indústria das cidades. Os periecos estavam sujeitos às taxas e ao serviço militar, mas não intervinham no governo nem tinham direito de cruzamento com a classe dominante. A camada inferior e a mais numerosa era a dos ilotas, assim chamados, segundo Estrabão, por causa da cidade de Elô, cujo povo foi dos primeiros a serem escravizados pelos espartanos. Pelo simples domínio das populações não dórias, a Lacônia tornou-se um país de 224.000 ilotas, 120.000 periecos e 32.000 homens, mulheres e crianças cidadãos. É claro que estes dados são conjecturais, baseando-se em vagos informes e muita dedução. O ilota tinha todas as liberdades do servo medieval. Podia casar-se da maneira que quisesse, reproduzir-se à vontade, cultivar a terra a seu modo e viver em aldeia com seus vizinhos sem ser incomodado pelo distante dono das terras, desde que lhe enviasse regularmente a renda fixada pelo governo. Era escravo do solo, mas, como a terra, não podia ser vendido. Em alguns casos empregavam-nos na cidade em trabalhos domésticos. Sua obrigação consistia em servir ao amo nas guerras, e tinha de lutar pelo Estado quando requisitado. Se combatesse bem, poderia receber em paga a liberdade. Sua situação econômica não era normalmente pior que as dos camponeses do resto da Grécia, fora da Ática, ou que a de um trabalhador comum das cidades modernas. Consolava-se com possuir moradia própria, trabalho variado e o ambiente tranquilo e amigo formado pelas árvores e pelos campos. Estava, entretanto, continuamente sujeito à lei marcial e à vigilância da polícia secreta, pela qual podia ser morto a qualquer momento sem nenhuma justificação. Na Lacônia, como em toda parte, os simples pagavam tributo aos mais espertos, costume que possui um venerável passado e um futuro promissor. Na maioria das civilizações esta distribuição dos bens da vida é feita pelo processo normalmente pacífico do sistema de preços. Os espertos persuadem-nos a pagar mais pelos serviços e artigos de maior requinte que eles nos oferecem do que pelo produto do trabalho do simples, mais comum e de mais fácil obtenção. Mas na Lacônia as fortunas eram conseguidas por métodos visivelmente irritantes, os quais criaram entre os ilotas um descontentamento vulcânico, que constantemente ameaçava explodir em revolução. 2.
A Idade de Ouro de Esparta. Nesse nevoento passado que precedeu Licurgo, Esparta era uma cidade grega igual às outras, e a música, acima de tudo, era lá popular e antiquíssima, pois tão longe quanto nos é dado investigar encontramos sempre os gregos cantando. Em Esparta, tão frequentemente em guerra, a música adquiriu um caráter marcial, a vibrante e simples toada dórica, e não somente desencorajavam qualquer outro estilo, como era punido pela lei todo desvio do ritmo dórico. O próprio Terpandro, apesar de ter aplacado uma sedição com suas canções, foi mutilado pelos éforos e teve a lira confiscada, tudo porque, para acompanhar sua voz, ele ousara acrescentar mais uma corda ao instrumento. E na geração seguinte, Timóteo, que acrescentara 7 cordas de Terpandro mais 4, só conseguiu permissão para tocar em Esparta depois que os éforos retiraram de sua lira as escandalosas cordas extras. Esparta, como a Inglaterra, teve grandes compositores quando os importou. Por volta de 670 a.C., ao que se supõe por ordem do oráculo de Delfos, Terpandro foi mandado vir de Lesbos para organizar os coros que deviam cantar no festival de Carneia. Para o mesmo fim Taletas foi chamado de Creta, mais ou menos em 620 a.C., e logo depois Tirteu, Alcmano e Polimnestos. Eram em geral incumbidos de compor hinos patrióticos e exercitar os coros que deveriam cantá-los. A música raramente era ensinada aos espartanos de maneira individual. Como na Rússia revolucionária, o espírito da comunidade tornará-se tão forte que a música adquiriu uma forma corpórea, e grupos competiam com grupos em magníficos festivais de canto e dança. Estes coros vocais deram a Esparta outra oportunidade para desenvolver a disciplina e a formação em massa, pois cada voz ficava sujeita a um líder. Nos festejos de Jacinta, Agesilau, apesar de rei, cantava obedientemente ao compasso indicado pelo maestro do coral, e no festival de Ginopédia, uma corporação de espartanos de todas as idades e sexos participava nos exercícios coletivos de danças harmoniosas e cantos antistróficos. Tais oportunidades devem ter proporcionado poderoso estímulo extravasador do sentimento patriótico. Terpandro, isto é, o deliciador dos homens, era um desses brilhantes poetas músicos que inauguraram a grandiosa era de Lesbos na geração anterior a Safo. A tradição lhe atribui a invenção da escólio, ou canções do vinho, e a introdução da lira de 7 cordas em vez da de 4 apenas. Mas o heptacórdio, como vimos, era tão antigo quanto Minos, e presumivelmente, na esquecida adolescência do mundo já os homens cantavam as glórias do vinho. É incontestável que ele se tornou célebre em Lesbos como citaredo, isto é, compositor e cantor de música lírica. Tendo morto um homem numa luta, Terpandro foi exilado e achou conveniente aceitar o convite de Esparta. Parece que lá viveu ele o resto de seus dias, ensinando música e exercitando coros. Sabe-se que morreu bebendo, enquanto cantava, talvez por motivo de alguma nota extra que tenha acrescentado ao fim da escala, um dos ouvintes atirou-lhe um figo no rosto, o qual, entrando-lhe pela boca e pela traqueia, o asfixiou, matando-o em pleno êxtase do canto. Tirteu substituiu Terpandro em Esparta durante a Segunda Guerra Messeniana. Viera da Afidna, possivelmente na Lacedemonia ou talvez na Ática. Os atenienses contavam uma velha anedota sobre os espartanos. Quando estes estavam quase a perder a Segunda Guerra, foram salvos por um mestre-escola manco da Ática, cujos hinos marciais despertaram os pesados espartanos, dando-lhes o estímulo que os conduziu à vitória. Aparentemente Tirteu cantava suas canções ao som da flauta em assembleias públicas, procurando transformar a morte na guerra em glória invejável. Nada mais belo para um homem bravo, diz um dos raros fragmentos de suas canções, do que morrer na linha de frente, entre os que lutam pela pátria. Que cada qual saiba manter-se de pé, arraigado ao solo, mordendo os lábios, firme e corajoso. Pés unidos, escudo junto a escudo, plumas ondulantes que se misturam, capacetes que se entrechocam. Deixemos que os guerreiros se batam peito a peito, que cada espada e cada ponta de lança se encontre no choque da batalha. Tirteu,
Disse Leônidas, o rei espartano, tinha o dom de fazer vibrar a alma da juventude. Alcmano cantou na mesma geração, como amigo e rival de Tirteu, mas de maneira mais variada e terrena. Veio da distante Lídia, havendo quem afirmasse que fora escravo. Apesar disso, os lacedemônios o acolheram, porque ainda não tinham aprendido xenelasia, ou o ódio aos estrangeiros, que viria a fazer parte do código de Licurgo. Os velhos espartanos ter-se-iam escandalizado com seus louvores ao amor e à mesa, e suas sátiras aos nobres vinhos da Lacônia. A tradição classificou-o como o maior glutão da antiguidade e insaciável conquistador. Uma de suas canções dizia o quanto se sentia feliz de não ter ficado em Sardes, onde certamente se teria transformado num sacerdote eunuco de Cibele, e por ter vindo para Esparta, onde podia amar livremente a sua loira Megalostrata. Alcmano é para nós o fundador dessa dinastia de poetas amorosos que culmina em Anacreonte e encabeça a lista dos 9 poetas líricos tomados pelos críticos alexandrinos como os melhores da antiga Grécia. Alcmano, Alceu, Safo, Estesícoro, Íbico, Anacreonte, Simonides, Píndaro e Baquílides. Escrevia hinos e marchas com a mesma facilidade com que compunha cantos de vinho e amor, e os espartanos apreciavam especialmente a Partênia, ou canções femininas, que ele compunha para serem cantadas pelas moças dos coros. Um ou outro fragmento nos revela o poder do sentimento imaginativo que constitui a alma da poesia. Dormem os picos e as cavernas, as encostas e as ravinas das montanhas, os seres rastejantes que saem da terra escura, as feras que habitam as lombas dos morros, as abelhas, os monstros das purpúreas profundezas do mar. Tudo dorme, e com eles dormem as aves. Estranha semelhança existe entre isto e a poesia de Goethe, o canto noturno do caminhante. É como se o mesmo sentimento unisse os dois poetas através de 20 séculos. Sobre os picos dos montes tudo está agora calmo, no alto de todas as árvores mal consegues ouvir o mais leve sopro, dormem os pássaros no arvoredo. Espera, breve, como eles, descansarás também. Por estes poetas podemos verificar que os espartanos nem sempre eram espartanos e que no século anterior a Licurgo sabiam apreciar a poesia e as artes com tanto discernimento quanto qualquer dos demais gregos. A ode coral associou-se-lhes tão intimamente que, quando os dramaturgos atenienses escreviam coros líricos para suas peças, empregavam o dialeto dórico, embora o diálogo fosse composto na linguagem da Ática. É difícil dizer que outras artes floresceram na Lacedemonia nesse período de tranquilidade, pois os próprios espartanos não cuidaram de preservá-las ou guardar delas qualquer lembrança. A cerâmica e os bronzes da Lacônia eram famosos no século VII a.C. e as artes menores muito contribuíram para o refinamento da vida de uma afortunada minoria. Mas esta pequena renascença morreu com as guerras messenianas. A terra conquistada foi dividida entre os espartanos, e o número de servos chegou quase a duplicar-se. Como poderiam 30.000 cidadãos sujeitar permanentemente 4 vezes o seu número de periecos e 7 vezes o de lotas? Isso só seria possível pelo abandono das artes e transformação de cada espartano num soldado pronto para, a qualquer momento, conter rebeliões e servir na guerra. A Constituição de Licurgo alcançou seu objetivo, mas para isso foi necessário riscar da história da civilização o nome de Esparta, em todos os sentidos, exceto no político. 3. Licurgo. Os historiadores gregos, a partir de Heródoto, são unânimes em afirmar que foi Licurgo o autor do Código Espartano, do mesmo modo que aceitam como histórico o cerco de Troia e o assassínio de Agamemnon. E assim como a ciência moderna durante um século negou a existência de Troia e de Agamemnon, assim também hoje hesita em admitir a existência real de Licurgo. As datas a ele atribuídas variam entre 900 e 600 a.C., e como poderia um homem conceber o mais desagradável e espantoso código legislativo de toda a história e impô-lo em poucos anos não somente a uma população submissa como também a uma classe dominante guerreira e voluntariosa? Seria, entretanto, presunção rejeitarmos,
com base apenas teórica, uma tradição aceita por todos os historiadores gregos. O século VII a.C. caracterizou-se pela personalidade de seus legisladores. Zaleuco na Locris italiana, em 600 a.C., Drácon em Atenas, em 620 a.C., e Carondas na Catânia siciliana, em 610 a.C., sem falar no código mosaico descoberto por Josias no Templo de Jerusalém, em 621 a.C. Provavelmente temos nestes exemplos não tanto um corpo de legislação pessoal como uma série de costumes harmonizados e esclarecidos por leis específicas e classificados, por amor à conveniência, com o nome do homem que as codificou, dando-lhes em muitos casos a forma escrita. Licurgo, entretanto, ao que se acredita, não permitia que suas leis fossem escritas. Registraremos a tradição sem esquecer que, segundo todas as aparências, ela personificou e sintetizou um processo de transformação de costumes em lei, para a qual seriam necessários muitos autores e muitos anos. Segundo Heródoto, Licurgo, tio e tutor de Carilau, rei espartano, recebeu do oráculo de Delfos certo retra, ou um conjunto de editos, o qual é considerado por muitos como sendo as próprias leis de Licurgo, e por outros como a sanção divina para as leis que ele planejava decretar. Aparentemente, os legisladores compreenderam que para a alteração de certos costumes, ou criação de novos, o processo mais seguro seria apresentar seus projetos na qualidade de ordens divinas. Não era a primeira vez que o Estado procurava apoio no céu. Além disso, a tradição nos relata que Licurgo viajou pela ilha de Creta e, tendo-lhe admirado a legislação, resolveu introduzir algumas das leis cretenses na Lacônia. Os reis e a maioria dos nobres aceitaram de má vontade essas reformas como sendo indispensáveis à sua própria segurança. Mas um jovem aristocrata, Alcandro, resistiu violentamente e arrancou um dos olhos do legislador. Plutarco narra esse fato com a simplicidade e encanto que lhe são peculiares. Licurgo, longe de se abater ou desanimar com o acidente, retesou-se e mostrou a seus conterrâneos o rosto desfigurado, com um dos olhos arrancados. Atonitos e envergonhados diante de tal espetáculo, aqueles homens entregaram-lhe Alcandro para que o punisse com suas próprias mãos. Licurgo, agradecendo-lhes o gesto, ordenou a todos que se retirassem, todos menos Alcandro, e levando-o consigo para casa, nada lhe disse de severo, limitando-se a ordenar-lhe que dali por diante o servisse à mesa. O jovem, que era de boa índole, cumpriu calado a ordem, e passando a conviver com Licurgo, teve oportunidade de observar que, além de sereno, ele era um homem extremamente sóbrio e ativo. Assim, de inimigo que era, transformou-se num dos mais zelosos admiradores de Licurgo, informando a seus amigos e parentes que, em vez de ser a criatura má que julgavam, ele era um dos caracteres mais bondosos e nobres do mundo. Tendo completado a sua legislação, Licurgo partiu para Delfos, afirma o apêndice, provavelmente lendário, de sua história, e rogou aos cidadãos que não alterassem aquelas leis antes de seu regresso. Em Delfos, recolheu-se a clausura e deixou-se morrer de inanição, achando que todo estadista tem o dever de transformar sua própria morte, se possível, num ato de utilidade nacional. 4. A Constituição Lacedemoniana. Quando tentamos especificar as reformas de Licurgo, a tradição torna-se contraditória e confusa. É difícil dizer quais os elementos do Código Espartano que precederam Licurgo, quais os criados por ele ou pela sua geração e quais os adicionados depois. Plutarco e Políbio asseguram-nos que Licurgo redistribuiu entre os cidadãos as terras da Lacônia, divididas em 30.000 partes iguais. Tucídides contesta que tenha sido feita tal distribuição. Talvez as propriedades antigas hajam sido respeitadas, com os territórios recentemente conquistados sendo divididos igualmente. Como Clístenes de Sicyon e Clístenes de Atenas, Licurgo, a saber, os autores da Constituição Licurgiana, aboliu a organização familiar da sociedade laconiana, substituindo-a por divisões geográficas. Desse modo o poderio das antigas famílias veio abaixo, e formou-se uma aristocracia mais vasta.
para evitar que as classes mercantes viessem a suplantar essa oligarquia territorial, como já vinha acontecendo em Argos, Sícion, Corinto, Mégara e Atenas. Licurgo proibiu aos cidadãos o ingresso na indústria ou no comércio, o uso ou a importação da prata e do ouro, decretando que só o ferro fosse usado como moeda. E foi resolvido que os espartanos, isto é, os proprietários das terras, tivessem voz no governo e na guerra. Os antigos conservadores tinham o costume de vangloriar-se de que a Constituição de Licurgo durará tanto tempo porque 3 formas de governo, monarquia, aristocracia e democracia, de tal forma nela se juntavam que uma neutralizava os abusos da outra. Na verdade, dada a existência de 2 reis concorrentes, advindos daqueles Heraclides invasores, a monarquia de Esparta era uma duarquia. Possivelmente essa estranha instituição era um acordo entre 2 dinastias rivais e aparentadas, ou um meio de assegurar, sem absolutismo, os efeitos psicológicos da realeza na manutenção da ordem e do prestígio nacional. Seus poderes eram limitados. Os 2 reis realizavam os sacrifícios da religião oficial, presidiam ao poder judiciário e comandavam os exércitos em tempo de guerra. Estavam inteiramente subordinados ao Senado, e depois de Plateia foram perdendo pouco a pouco a autoridade, a qual passou para os éforos. O elemento aristocrático e predominante na Constituição era o Senado, ou literalmente Gerusia, e até hoje um grupo de velhos. Normalmente os cidadãos de menos de 60 anos eram considerados por demais imaturos para a deliberação senatorial. Plutarco revela-nos o número dos senadores, 28, e conta-nos incríveis histórias relativas ao processo de eleição. Quando abria uma vaga no Senado, os candidatos recebiam ordem de formar fila e passar em silêncio diante da Assembleia. Era eleito aquele que fosse aclamado com gritos mais altos e prolongados. Talvez isso fosse tido como uma abreviação realística e econômica do complicado processo eleitoral democrático. Não sabemos quais os cidadãos considerados elegíveis para tal posto. Presumivelmente, os homóioi, ou iguais, que possuíam terras na Lacônia, tinham servido no exército e haviam contribuído com sua cota de víveres para a refeição pública. O Senado promovia a legislação, agia como Suprema Corte no julgamento dos crimes capitais e formulava a política pública. A Assembleia, ou Apela, era a concessão de Esparta à democracia. Aparentemente todos os cidadãos masculinos nela podiam tomar parte depois dos 30 anos. Uns 8.000 homens eram escolhidos numa população de 376.000. Congregava-se nos dias de lua cheia. Todos os assuntos de grande interesse público estavam sujeitos às suas decisões, nenhuma lei podendo passar sem o seu place. Poucas leis, entretanto, foram adicionadas à Constituição de Licurgo, e mesmo estas foram aceitas ou rejeitadas pela Assembleia, nunca discutidas ou emendadas. Era na essência a velha reunião pública de Homero, a ouvir boquiaberta o conselho dos chefes ou dos mais velhos, ou dos reis comandantes. Teoricamente a soberania estava com a Apela, mas uma emenda feita à Constituição após Licurgo dava ao Senado poderes para revogar as decisões da Assembleia, quando as julgasse prejudiciais. Quando um pensador progressista pediu a Licurgo para estabelecer uma democracia, Licurgo respondeu-lhe: comece, meu amigo, por estabelecê-la em sua própria família. Cícero comparou os 5 éforos, isto é, fiscais, aos tribunos romanos, pelo fato de serem anualmente escolhidos pela Assembleia. Entretanto, correspondiam mais aos cônsules romanos por disporem de um poder administrativo sujeito unicamente à autoridade do Senado. O eforado já existia antes de Licurgo, mas mesmo assim não é mencionado em nenhum documento relativo à sua legislação por nós conhecido. Em meados do século VI a.C., os éforos igualaram-se aos reis em autoridade. Após a Guerra Persa tornaram-se praticamente supremos. Recebiam embaixadas, resolviam disputas legais, comandavam os exércitos e dirigiam, absolviam ou puniam os reis. Os éforos costumavam incorporar certos moços espartanos na polícia especial e secreta, a cripteia, com a função de espionar o povo e, em se tratando de lotas,
matá-los quando julgassem conveniente. Tal instituição era usada até mesmo para dar cabo dos ilotas que, embora tivessem servido com bravura ao Estado, eram temidos pelos senhores como capazes de transformar-se em elementos perigosos. Ao fim do 8º ano da Guerra do Peloponeso, diz o imparcial Tucídides, os ilotas foram convidados por uma proclamação a escolher entre si os que declaravam ter se distinguido mais contra o inimigo, a fim de receberem como prêmio liberdade. O objetivo real era submetê-los a um teste, pois os primeiros a reclamarem o prêmio seriam os mais inteligentes e, portanto, os mais capazes de rebelião. Nada menos de 2.000 foram escolhidos, os quais, coroando-se a si próprios, deram voltas ao redor dos templos, rejubilando-se com a libertação. Os espartanos, entretanto, pouco tempo depois, desembaraçaram-se deles, e ninguém até hoje ficou sabendo de que modo cada um desapareceu. O poder e o orgulho de Esparta eram constituídos acima de tudo pelo exército, pois na coragem, disciplina e perícia das tropas baseava-se a segurança e o ideal do Estado. Todo cidadão treinava-se para a guerra, ficando sujeito ao serviço militar dos 20 aos 60 anos. Essa rigorosa educação produziu os hoplitas de Esparta, regimentos compactos, pesadamente armados, compostos dos exímios infantes lanceiros que se tornaram o terror dos próprios atenienses e se conservaram praticamente invictos até que Epaminondas os derrotou em Leuctras. A volta desse exército formou Esparta o seu código moral. Ser bom era ser bravo e forte. Morrer em combate era a mais alta honra e felicidade. Sobreviver à derrota era uma desgraça que até as mães dos soldados dificilmente podiam perdoar. Volta com teu escudo ou sobre ele. Era a frase com que as mães espartanas se despediam dos filhos ao partirem para a guerra. Fugir com o pesadíssimo escudo era coisa impossível. 5. O Código Espartano. Para incutir nos homens um ideal tão contrário à natureza humana, foi necessário tomá-los ao nascer e formá-los sob a mais rigorosa disciplina. O primeiro passo consistiu numa implacável eugenia. Não só a criança tinha de enfrentar, de início, o direito paterno de infanticídio, como ainda ser apresentada perante um conselho estadual de inspetores, e toda criança que parecesse defeituosa era lançada do alto de um penhasco do Monte Taígeto, indo despedaçar-se contra as rochas no fundo do abismo. Outro processo de eliminação resultava, provavelmente, do hábito espartano de acostumar as crianças ao frio e ao desconforto. Homens e mulheres eram obrigados a levar em conta a saúde e o caráter dos que escolhiam para desposar. Até um rei, Arquidamo, foi multado por ter contraído núpcias com uma mulher de estatura baixa. Os maridos eram estimulados a ceder as esposas a homens de tipo excepcional a fim de que aumentasse o número de crianças perfeitas. Maridos enfraquecidos por doenças ou pela idade tinham o dever de convidar homens fortes e jovens para auxiliá-los a constituir uma prole sadia. Licurgo, diz Plutarco, ridicularizava os ciúmes e o monopólio sexual, e afirmava ser absurdo que os homens se mostram tão solícitos para com seus cães e cavalos a ponto de pagar bom dinheiro pelos reprodutores, e, no entanto, conservam as esposas trancadas em casa, para que só possam ser fecundadas pelo marido, seja ele um idiota, fraco ou doente. Na opinião geral da antiguidade, os machos espartanos eram mais fortes e mais belos, e as mulheres mais sadias e encantadoras, do que os outros gregos. Provavelmente isso resultava mais do sistema de educação do que da aplicação da eugenia. Tucídides faz o rei Arquidamo dizer: há uma pequena diferença, no nascimento, presumivelmente, entre homem e homem, mas a superioridade só será conseguida pelos que forem educados na escola mais severa. Na idade de 7 anos, os meninos espartanos eram separados da família e o Estado assumia a educação deles. Alistavam-nos no que era um tempo regimento militar e escola, sob a direção de um paidônomo, ou instrutor de meninos. Em cada classe, o menino mais corajoso e inteligente era nomeado capitão. Os outros recebiam ordens de obedecer-lhe e submeterem-se a qualquer punição que lhes fosse imposta, e eram aconselhados a lutar para igualá-lo ou suplantá-lo em progresso e disciplina. O objetivo não consistia, como em Atenas,
na plástica e na agilidade atlética, mas na coragem e no valor marcial. Os jogos realizavam-se em completa nudez, aos olhos dos namorados de ambos os sexos. Os velhos promoviam brigas entre os meninos, individualmente ou em grupos, para que o vigor e a força fossem experimentados e exercitados, e qualquer demonstração de covardia acarretava muitos dias de castigo. Suportar em silêncio a dor, os trabalhos rudes e os infortúnios era dever de todos. Anualmente no altar de Ártemis Órtia, alguns jovens escolhidos eram acoitados até que as pedras se tingissem de sangue. Dos 12 anos em diante os meninos viam-se privados do uso de roupas de baixo e só podiam usar uma peça de vestuário durante o ano inteiro. Não se banhavam frequentemente, como os jovens de Atenas, pois a água e os óleos amolentavam o corpo, ao passo que o ar frio e o chão duro os tornava mais fortes e resistentes. Tanto no inverno como no verão dormiam ao ar livre, sobre esteiras feitas de junco das margens do Eurotas. Até a idade dos 30 anos viviam nos acampamentos, sem nenhum dos confortos do lar. Ensinavam-nos a ler e a escrever, mas apenas o suficiente para não ficarem analfabetos. Quase ninguém adquiria livros em Esparta e era fácil impedir o aparecimento de editores. Licurgo, diz Plutarco, queria que as crianças estudassem suas leis, não pela escrita, mas por transmissão oral, a ela se habituando desde a infância, através de cuidadosa orientação e exemplo. Era muito mais garantido, pensava ele, formar o caráter dos homens por meio de hábitos inconscientes do que confiar na persuasão teórica. Uma educação apropriada seria a melhor forma de governo. Mas esta educação tinha de ser mais moral que mental. O caráter era mais importante que o intelecto. A juventude espartana aprendia a sobriedade, e alguns ilotas recebiam ordens de embebedar-se para que os rapazes pudessem avaliar exatamente as consequências desse vício. Com o fim de prepará-los para a guerra, ensinavam-nos a forragear pelos campos e a obter o próprio alimento, ou a jejuar. Permitia-se o roubo nesses casos, mas o ser apanhado em flagrante constituía crime punível com a chibata. Se comportavam bem, era-lhes permitido assistirem à refeição pública dos cidadãos, na qual deviam permanecer atentos para se enfronharem nos problemas do Estado e aprenderem a arte da boa conversação. Ao completarem 30 anos, se tivessem honrosamente sobrevivido aos rigores da mocidade, eram-lhes concedidos todos os direitos e responsabilidades do cidadão, e podiam sentar-se à mesa com os mais velhos. As meninas, embora pudessem ser educadas no lar, também estavam sujeitas ao regulamento do Estado. Deviam tomar parte em jogos violentos, corridas, lutas, arremesso de disco, lançamento de dardo, para se tornarem fortes e sadias, aptas por conseguinte à procriação perfeita. Deviam apresentar-se inteiramente nuas nas danças e procissões públicas, mesmo na presença de rapazes, para que assim fossem estimuladas a bem cuidar do próprio corpo e para que seus defeitos fossem descobertos e corrigidos. Não havia nada de vergonhoso na nudez das moças, dizia o moralíssimo Plutarco, as quais se caracterizavam pelo pudor e absoluta ausência de malícia. Enquanto dançavam, entoavam cantos de louvor aos que se haviam portado heroicamente na guerra, citando todos os covardes ou desertores. Os espartanos não se interessavam pela educação mental das moças. Quanto ao amor, para os rapazes era livre e tanto natural como homossexual. Quase todos tinham um homem mais velho como amante, por parte do qual recebiam educação complementar, dando-lhe em troca afeto e obediência. Com frequência essa ligação se transformava em amizade amorosa, que servia de estímulo tanto ao rapaz como ao homem para atos de bravura na guerra. Os jovens possuíam considerável liberdade antes do casamento, de maneira que a prostituição se tornava rara e o heterismo encontrava em Esparta ambiente pouco favorável. Em toda a Lacedemonia sabe-se da existência de um único templo a Afrodite, e nesse mesmo a deusa era representada coberta de um véu, armada de espada e de pés acorrentados, como a simbolizar a insensatez do casamento por amor, a subordinação do amor à guerra e o rigoroso controle do casamento pelo Estado. O Estado estipulava a melhor idade para o casamento,
30 anos para o homem e 20 para a mulher. O celibato em Esparta constituía crime. Os solteiros eram privados dos direitos de tomar parte nas procissões públicas em que os rapazes e moças dançavam nus. Segundo Plutarco, os solteiros eram obrigados a desfilar em público completamente nus mesmo no inverno, proclamando por meio de cantos que estavam a sofrer um justo castigo por haverem desobedecido à lei. Os teimosos inimigos do casamento podiam, a qualquer momento, nas ruas, ser agredidos e maltratados por grupos de mulheres. Os casados que não tinham filhos eram pouco menos desgraçados, sendo regra estabelecida que os homens sem prole não mereciam o respeito que a juventude espartana religiosamente tributava aos mais velhos. Os matrimônios eram em geral arranjados pelos pais, não tendo feição comercial, mas depois do ajuste o noivo era obrigado a carregar à força a noiva a debater-se. A palavra empregada para designar casamento era arpazem, que quer dizer tomar. Se tais disposições ainda deixassem alguns adultos solteiros, eram eles metidos em quartos escuros, onde se encontrava igual número de moças, para que escolhessem nas trevas as suas companheiras. Os espartanos admitiam que este processo de escolha não era mais cego que o do amor. A noiva permanecia algum tempo em casa dos pais. Depois da união, o noivo ficava em seu acampamento e só visitava a esposa clandestinamente. Nesta forma de relações, diz Plutarco, viviam por muito tempo, e muitas vezes acontecia terem filhos antes de enxergarem a luz do dia a cara das esposas. Quando estavam habituados à paternidade, recebiam permissão para estabelecer um lar. O amor vinha com muito mais frequência depois do casamento, e a afeição conjugal parece ter sido em Esparta tão forte quanto em qualquer outra civilização. Os espartanos gabavam-se de que não existia entre eles o adultério, e talvez tivessem razão, pois havia grande liberdade antes do matrimônio e muitos maridos eram levados a permitir que outros compartilhassem de seus direitos maritais, em particular os irmãos. O divórcio era muito raro. O general espartano Lisandro foi punido por ter abandonado a esposa a fim de casar-se com outra mais bonita. Relativamente, a posição da mulher era melhor em Esparta do que em qualquer outra comunidade grega. Mais que em qualquer outro lugar conservou ela em Esparta a mesma alta situação dos tempos homéricos e os privilégios sobreviventes de uma sociedade inicialmente matriarcal. As mulheres espartanas, diz Plutarco, eram intrépidas e masculinizadas, exercendo domínio sobre os maridos, e discutiam abertamente os assuntos mais importantes. Podiam herdar e legar propriedades, e com o correr do tempo, tão grande era sua influência sobre os homens, quase metade da verdadeira riqueza de Esparta passará a mãos femininas. Viviam vida luxuosa e livre no lar, enquanto os homens suportavam com frequência os infortúnios da guerra, ou contentavam-se com os modestos pratos da refeição pública. Isso porque todos os espartanos, por uma característica cláusula da Constituição, eram obrigados, dos 30 aos 60 anos, a fazer a refeição principal em refeitório público, onde a comida era simples em qualidade e ligeira, mas deliberadamente insuficiente em quantidade. Desse modo, narra Plutarco, o legislador julgou ter encontrado um meio de habituá-los às privações da guerra, defendendo-os contra a degeneração da paz. Não deviam permitir que passassem a vida no lar, reclinados em luxuosos coxins e comendo em mesas esplêndidas, entregando-se às mãos de fornecedores e cozinheiros que os engordariam qual porcos na ceva, arruinando-lhes não só o espírito como os próprios corpos, os quais, enfraquecidos pela boa vida e excessivo conforto, passariam a ter necessidade de dormir muito, usar banhos quentes, fugir ao trabalho, em suma, ser tratados como doentes crônicos. Para prover o alimento consumido nessas refeições públicas, cada cidadão tinha de contribuir periodicamente com pré-estabelecidas quantidades de trigo e outros gêneros, entregues ao refeitório da respectiva circunscrição. Se faltasse com isso, cassavam-lhe os direitos de cidadania. Permaneceram por muitos anos a simplicidade e o regime ascético em que eram normalmente educados os jovens de Esparta, durante os primeiros séculos do Código. Homens gordos constituíam raridade na Lacedemonia,
Não havia lei alguma que regulasse o tamanho do estômago, mas quando o ventre de um homem se desenvolvia de maneira indecorosa, o governo podia reprová-lo publicamente ou mesmo bani-lo da Lacônia. Bebiam muito pouco e não se entregavam, como os atenienses, a constantes festins. A desigualdade de posses existia, mas escondida. Ricos e pobres trajavam com igual simplicidade um peplo ou túnica de lã que lhes pendia dos ombros sem pretensões à beleza de forma. Era difícil poder-se acumular bens móveis. O guardar moedas de ferro no valor correspondente a uma centena de dólares exigia uma arca desproporcional, para cujo transporte seria necessário nada menos que uma junta de bois. Mas a ambição humana não se deu por vencida, e encontrou válvula na corrupção oficial. Senadores, éforos, enviados, generais e reis eram igualmente vendáveis a preços que variavam de acordo com o grau de dignidade de cada um. Quando um embaixador de Samos exibiu sua baixela de ouro em Esparta, o rei Cleomenes I mandou embora, receoso de que os cidadãos se pervertessem com o exemplo estrangeiro. O sistema espartano, receoso de tal contaminação, era de uma falta de hospitalidade sem precedentes. Raros eram os estrangeiros bem recebidos em Esparta. Em geral, faziam-nos compreender que a visita devia ser breve. Se demoravam demais, a polícia os escoltava até as fronteiras. Os próprios espartanos não podiam sair do país sem permissão do governo, e para anestesiar-lhes a curiosidade, educavam-nos dentro de um orgulhoso exclusivismo, o qual não admitia, nem em sonho, que outras nações lhes pudessem ensinar qualquer coisa. O sistema tinha que ser odioso para proteger-se a si próprio, um sopro daquele repudiado mundo de liberdade, luxo, literatura e arte poderia ser suficiente para derrubar tão estranha e artificial sociedade, na qual 2/3 da população eram compostos de servos e onde todos os senhores não passavam de escravos. 6. Uma apreciação de Esparta. Que tipo de homem e que espécie de civilização resultou desse código? Em primeiro lugar, um tipo de homem de físico forte, perfeitamente habituado ao desconforto e às privações. Um sibarita, amante do luxo, referindo-se aos espartanos, fez ver que não constituía nada demais mostrarem-se tão dispostos a morrer na guerra, se isso os livrava de uma vida de duros trabalhos e privações. A saúde era uma das virtudes cardeais do ideal espartano, e a doença considerada crime. A alma de Platão devia ter se alegrado ao encontrar uma terra tão independente da medicina e da democracia. Vinha em seguida a coragem. Só os romanos conseguiram alcançar o índice espartano de destemor e vitórias. Quando os espartanos se renderam em Esfactéria, custou muito à Grécia crer na notícia. Nunca tinham os espartanos deixado de lutar até o último homem. Os próprios soldados rasos, em inúmeras ocasiões, suicidavam-se para não sobreviver à derrota. Quando os éforos foram informados do desastre espartano de Leuctras, catástrofe de proporções tais que pôs termo à história de Esparta, eles, que estavam presidindo os jogos gimnopédicos, nada disseram, limitando-se a acrescentar à lista dos mortos, em cujo louvor se efetuavam os jogos, os nomes dos novos heróis sacrificados. Controle pessoal, moderação, equanimidade na fortuna e na adversidade, virtudes que os atenienses exaltavam em suas obras mas poucas vezes praticavam, eram habituais a todos os cidadãos de Esparta. Se pode chamar virtude a obediência cega às leis, temos nos espartanos os homens mais virtuosos de todos os tempos. Embora os lacedemônios sejam livres, disse a Xerxes o médico Demarato, não o são em todos os sentidos, pois que os governa uma lei, que eles respeitam mais que o teu povo a ti. Raramente, talvez nunca mais, exceto em Roma e na Judéia medieval, um povo se tornou tão forte em consequência do respeito às leis. Sob a constituição de Licurgo, Esparta, durante pelo menos 2 séculos, tornou-se cada vez mais forte. Embora não tenha conseguido dominar Argos ou Arcádia, persuadiu todo o Peloponeso a aceitar sua orientação por intermédio da Liga Peloponésica, que durante quase 200 anos, de 560 a 380 a.C., manteve a paz na ilha de Pélops.
A Grécia em peso admirava o exército e o governo de Esparta, e a ela recorria quando precisava de auxílio para livrar-se do jugo das tiranias. Xenofonte conta o assombro que me causou verificar a posição única de Esparta entre os estados da Hélade, a população relativamente esparsa e, ao mesmo tempo, o extraordinário poder e prestígio da comunidade. Quebrei a cabeça para encontrar explicações para o fato. E só depois que me foi dado considerar as peculiaríssimas instituições dos espartanos é que o meu espanto cessou. Como Platão e Plutarco, Xenofonte nunca se cansava de elogiar os métodos espartanos. Foi aí, por certo, que Platão encontrou o esboço de sua utopia, um pouco nublada por uma estranha indiferença a ideias. Cansados e receosos da vulgaridade e do caos da democracia, muitos pensadores gregos refugiaram-se na idolatria da ordem e da lei dos espartanos. Podiam elogiar Esparta, já que não eram obrigados a viver lá. Não podiam sentir de perto o egoísmo, a indiferença e a crueldade do caráter espartano, iludidos pelos homens de escola do seu conhecimento e pelos heróis tão louvados à distância, não percebiam que o código espartano só produzia bons soldados e nada mais, que transformava o vigor físico numa desgraciosa brutalidade, matando quase toda a capacidade intelectual do indivíduo. Com o triunfo do código, as artes, que antes floresciam viçosamente, pereceram de morte súbita. Nunca mais em Esparta se ouviu falar em poetas, escultores ou arquitetos, depois do ano de 550 a.C. Gitiadas adornou um templo de Atena com placas de bronze excelentemente gravadas. Báticles da Magnésia construiu o magnífico trono de Apolo em Amíclas, e Teodoro de Samos erigiu em Esparta a famosa Casa da Câmara. Depois disso a arte espartana, mesmo a produzida por artistas importados, não tornou a chamar a atenção de ninguém. Só a música e a dança coral permaneceriam ilesas, pois nelas a disciplina espartana podia brilhar e o indivíduo se perdia no conjunto. Privados do comércio com o mundo, impedidos de viajar, ignorando a ciência, a literatura e a filosofia que com tanta exuberância se desenvolviam na Grécia, formaram os espartanos uma nação de excelentes hoplitas, com a mentalidade de soldados de infantaria. Os viajantes gregos maravilhavam-se diante de uma vida tão simples e despida de adornos, uma liberdade tão ciosamente confinada, uma conservação tão tenaz de cada costume e de cada superstição, uma coragem e uma disciplina tão exaltadas e tão limitadas, tão nobre em caráter, tão fiel ao objetivo e tão estéril em resultados. Enquanto isso, à distância de menos de um dia de viagem, Atenas construía, sobre alicerces de injustiças e erros, uma civilização de largo escopo e, todavia, de ação intensa, aberta para as ideias novas e sequiosa de intercâmbio com o mundo, tolerante, complexa, amiga do conforto, progressista, cética, poética, imaginativa, turbulenta e livre. Aí está um contraste que poderia colorir e quase delinear toda a história grega. Afinal, a estreiteza espiritual de Esparta veio atrair a própria força de sua têmpera. Degradou-se até justificar qualquer meio para a consecução de um fim espartano. Por fim desceu, em sua sede de conquista, ao ponto de vender à Pérsia as liberdades que Atenas conseguirá dar à Grécia em maratona. Deixou-se absorver pelo militarismo que a transformou no terror de todos os vizinhos, os quais anteriormente tanto a admiravam. Por ocasião da queda de Esparta todas as nações assombraram-se, mas nenhuma a lamentou. Hoje, entre pobres ruínas de sua antiga capital, dificilmente um torso ou uma coluna quebrada aparecem para afirmar que ali, um dia, viveram gregos. 4. Estados esquecido. Ao norte de Esparta o vale do rio Eurotas vai dar, através das fronteiras da Lacônia, no conjunto de montanhas da Arcádia, as quais seriam mais belas se fossem menos perigosas. Essas montanhas não acolheram bem as estradas abertas em suas encostas rochosas e pareciam ameaçar os intrusos que ousavam invadir os recessos da Arcádia. Não é de admirar que os conquistadores dóricos e espartanos tivessem tido seu avanço cortado naquele ponto, deixando a Arcádia, como Elis e Acaia, entregues às raças Pelasga e Aqueia.
Aqui e ali o viajante encontra uma planície ou um platô, e aprecia novas e florescentes cidades, como Trípolis, ou topa com os restos de antigas cidades, como Orcomenos, Megalópolis, Tegeia e Mantineia, onde Epaminondas conquistou ao mesmo tempo a vitória e a morte. Mas em geral é uma terra esparsamente povoada de camponeses e pastores, os quais, nesses inóspitos montes, levam em companhia de seus rebanhos uma existência precária. E embora após a batalha de Maratona as cidades tenham despertado para a civilização e para a arte, quase não chegam a ser mencionadas antes da Guerra Persa. Ali nas florestas daquelas íngremes encostas errou um dia o grande deus Pan. Ao sul da Arcádia, o Eurotas quase se une a um rio ainda mais célebre. Em rápida corrente, o Alfeu atravessa a cordilheira parnasiana, serpenteia tranquilamente pelas planícies da Elis e conduz o viajante a Olímpia. Os Elianos, narra Pausanias, eram de origem eólica ou pelasga, vieram da Etólia, atravessando a Bahia. Seu primeiro rei, Étlio, foi o pai do famoso Endimião, cuja beleza seduziu a tal ponto a lua que esta fechou-lhe os olhos num sono perpétuo, com ele pecou à vontade e teve com ele 50 filhas. No ponto em que o Alfeu se une com as águas do Cladeu, vindas do norte, erguia-se Élida, a cidade sagrada do mundo grego, tão santa que raramente foi perturbada pela guerra, e possuidora de uma abençoada história, onde os jogos tomavam o lugar dos combates. No ângulo formado pela junção dos rios ficava o Altis, ou o recinto sagrado do Zeus Olímpico. Ondas após ondas de invasores ali paravam para adorá-lo. Periodicamente, depois, seus enviados vinham pedir-lhe auxílio e enriquecer-lhe o altar. De geração em geração os templos de Zeus e Hera cresceram de riqueza e fama, até que os maiores arquitetos e escultores gregos foram reunidos, após o triunfo sobre a Pérsia, para os restaurar e adornar em sinal de profunda gratidão. O altar de Hera data do ano 1000 a.C. Suas ruínas constituem os restos do mais antigo templo de toda a Grécia. Fragmentos de 36 colunas e 20 capitéis dóricos sobrevivem ainda hoje, provando-nos com que frequência e variedade eram substituídos. Sem dúvida, as colunas eram primitivamente de madeira, e uma de carvalho ainda se mantinha de pé quando Pausanias lá esteve, de livro de notas em punho, nos dias dos imperadores antoninos. Vindo de Olímpia, o viajante passa pelo sítio em que se erguia a antiga capital élida e entra na Acaia. Por ali fugiram alguns dos aqueus, quando os dórios tomaram Argos e Micenas. Como a Arcádia, é uma terra de montes, ao longo de cujas encostas morosos pastores conduzem os rebanhos para cima ou para baixo, conforme a estação. Na costa ocidental fica o porto de Patras, até hoje próspero, e cujas mulheres, no dizer de Pausanias, eram 2 vezes mais numerosas do que os homens e excessivamente devotas de Afrodite. Outras cidades serpeavam montes acima, ao longo do Golfo de Corinto, Égio, Hélice, Egira e Pelene, hoje quase esquecidas, mas outrora habitadas por homens, mulheres e crianças, para os quais cada uma dessas cidadezinhas era o centro do mundo. 5. Corinto. Mais alguns montes e o viajante volta a pisar, em Sícion, a zona em que se estabeleceram os dórios. Aí, em 676 a.C., Ortágoras ensinou ao mundo um truque político que seria usado muitos séculos depois. Explicou aos campônios que eles descendiam da raça pelasga ou aqueia, enquanto a aristocracia territorial que os explorava provinha dos invasores dórios. Apelou para o orgulho racial dos que se consideravam usurpados, levantou-os numa revolução que logrou êxito e, fazendo-se ditador, entregou o poder às classes conservadoras. Do mesmo modo, em 1789 da nossa era, Camille Desmoulins, tendo por tribuna um café, incitou os gauleses a derrubar a aristocracia germânica ou franca que os dominava. Sob seus hábeis sucessores, Miron e Clístenes, essas classes transformaram Sícion numa cidade semi-industrial, famosa pelo calçado e pela cerâmica, embora mantendo ainda o nome dos pepinos que cultivava. Mais a leste ficava a cidade que deveria, segundo pressagiava sua situação geográfica e econômica,
ter sido o mais rico e mais culto centro da Grécia. Pois Corinto, situada no istmo, gozava de invejável posição. Podia fechar ou abrir, a seu bel prazer, as portas do país ao Peloponeso. Podia promover e impor taxas ao intercâmbio comercial entre o norte e o sul da Grécia e possuía portos e naus tanto no Golfo Sarônico como no de Corinto. Entre esses mares construiu um lucrativo Dilcos, deslizador, uma linha de trilhos de madeira pelos quais os navios deslizavam sobre roletes numa extensão de 4 milhas. O Dilcos constituía agradável alternativa para os mercadores que não confiavam nas águas traiçoeiras do Cabo Maleia, na travessia marítima rumo ao Mediterrâneo Ocidental. O Dilcos era bastante sólido para suportar o tipo dos navios mercantes da época. Augusto chegou a usá-lo para transportar toda sua frota na perseguição de Antônio e Cleópatra, depois da Batalha de Actium, e um esquadrão grego adotou o mesmo processo de travessia no ano de 883 da nossa era. Periandro planejou a abertura do canal que hoje liga os dois golfos, mas seus engenheiros declararam-se incapazes de realizar obra tão grandiosa. Sua fortaleza era o inexpugnável Acrocorinto, um pico de 700 metros de altitude, donde brotava a inexaurível fonte do mesmo nome. Estrabão descreve-nos o imponente panorama descortinado do alto da cidade, a cidade a espraiar-se embaixo, em 2 planos, com seu teatro ao ar livre, os grandes banhos públicos, as colunas do mercado, os esplêndidos templos e as muralhas protetoras que iam até o porto de Léquio, ao norte do Golfo. Bem no alto do pico, como a simbolizar a maior indústria da cidade, erguia-se o templo de Afrodite. A história de Corinto recua até os tempos micênicos. Mesmo nos dias homéricos era famosa por sua riqueza. Após a conquista dórica, governaram-na reis. Em seguida governou-a uma aristocracia dominada pela família dos Baquíadas. Mas ali também, como em Argos, Sícion, Mégara, Atenas, Lesbos, Mileto, Samos e Sicília, ou onde quer que haja florescido o comércio grego, a classe traficante, por meio de revoluções ou intrigas, apossou-se do poder político. Foi esta a verdadeira origem das tiranias e ditaduras gregas do século VII a.C. Por volta do ano 655 a.C., Cípselo tomou as rédeas do governo. Tendo prometido a Zeus toda a riqueza de Corinto se fosse bem-sucedido, impôs uma taxa anual de 10% sobre todas as propriedades e entregou o produto ao templo, e assim, depois de uma década, tendo cumprido a promessa, deixou a cidade tão rica quanto antes. Seu popular e inteligente sistema de governo durou 30 anos e estabeleceu os alicerces da prosperidade coríntia. Seu implacável filho Periandro, numa das ditaduras mais longas da história grega, 625–585 a.C., estabeleceu a ordem e a disciplina, coibiu a exploração, ativou os negócios, protegeu a literatura e a arte e durante algum tempo tornou Corinto a cidade mais adiantada da Grécia. Estimulou o comércio por meio da instituição de uma moeda oficial e, baixando os impostos, fomentou a indústria. Resolveu a crise do desemprego com a iniciativa de grandes obras públicas e a fundação de colônias. Protegeu os pequenos comerciantes contra a concorrência dos grandes, com a limitação do número de escravos que cada homem devia empregar e a proibição de importá-los. Confiscava o excesso de ouro dos ricos, obrigando-os a contribuírem para a construção de uma colossal estátua que deveria servir de adorno à cidade. Convidou as mulheres ricas de Corinto para um festival e despojou-as de suas joias e custosos trajes, mandando-as de volta com a metade de sua beleza nacionalizada. Tinha inimigos numerosos e fortes. Por isso não ousava sair à rua sem uma poderosa escolta, e esse temor, forçando a vida reclusa, tornou-o neurastênico e cruel. Para proteger-se contra rebeliões, seguiu o capcioso conselho do colega Trasíbulo, ditador de Mileto, o qual lhe ensinou que devia cortar periodicamente as espigas mais altas do campo. Suas concubinas tanto lhe acusaram a esposa que um dia, numa explosão de cólera, Periandro lançou-a do alto de uma escada. A infeliz, que estava grávida, veio a falecer do choque.
Periandro então mandou queimar vivas as concubinas e deportou para Corcira o seu filho Licofronte, o qual se revoltara de tal forma com a morte da mãe que nunca mais quis falar com o pai. Quando os corcireus obrigaram Licofronte a matar-se, Periandro apossou-se de 300 jovens das mais nobres famílias do país e enviou-os ao rei Aliate, da Lídia, para que os transformasse em eunucos. Mas os navios que os transportavam tocaram em Samos, cujos habitantes, desafiando a cólera de Periandro, os libertaram. O ditador teve uma longa velhice e após a morte foi classificado entre os 7 sábios da Grécia Antiga. Uma geração depois de Periandro, os espartanos aboliram a ditadura de Corinto, substituindo-a por uma aristocracia, não que Esparta amasse a liberdade, mas porque isso protegia os proprietários de terras contra as classes mercantes. Foi entretanto o comércio que serviu de base à riqueza de Corinto, também auxiliada pelas devotas de Afrodite e pelos jogos istmicos pan-helênicos. Eram lá tão numerosas as cortesãs, que os gregos usavam com frequência o termo corintiazomai para significar meretrício. Era muito comum em Corinto ofertarem ao templo de Afrodite mulheres que para servir a deusa se davam à prostituição, entregando a renda aos sacerdotes. Xenofonte, não o dos 10.000, prometeu a deusa 50 heteras, ou cortesãs, se ela o ajudasse a sair vencedor nos Jogos Olímpicos, e o piedoso Píndaro, celebrando-lhe o triunfo, refere-se a esse voto sem o menor rodeio. O templo de Afrodite, diz Estrabão, era tão rico que possuía mais de 1.000 escravos, homens e mulheres, que se haviam devotado à deusa. Além disso, era também devido a essas mulheres que a cidade atraía os estrangeiros e se enriquecia. Todos os comandantes de navios, por exemplo, esbanjavam dinheiro em Corinto. A cidade, agradecida, considerava essas hospitaleiras damas como benfeitoras públicas. É um antigo costume em Corinto, diz um velho autor citado por Ateneu, sempre que a cidade dirige uma súplica a Afrodite, empregar o maior número possível de cortesãs na realização da prece. Para as cortesãs havia uma festa religiosa especial, a Afrodísia, celebrada com piedade e pompa. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, denunciou essas mulheres, que em sua época ainda exerciam o velho comércio. Em 480 a.C., Corinto possuía uma população de 50.000 cidadãos e 60.000 escravos, proporção de homens livres para escravos excepcionalmente elevada. A procura do prazer e do ouro absorvia todas as classes, e pouca energia restava para ser despendida com a literatura e a arte. Sabemos da existência de um poeta, Eumelo, no século VIII a.C., mas raramente um coríntio contribuía para a literatura grega. Periandro acolheu em sua corte os poetas, e mandou que Arion viesse de Lesbos para incentivar a música. No século VIII a.C. a cerâmica e os bronzes de Corinto tornaram-se famosos. No século VI a.C. seus vasos pintados eram os mais belos da Grécia. Pausânias descreve uma grande arca de cedro na qual Cípselo escondeu-se dos Baquíadas e sobre a qual os artistas executaram lindos relevos com incrustações de marfim e ouro. Provavelmente foi na época de Periandro que Corinto erigiu o templo dórico de Apolo, famoso pelas 7 colunas monolíticas, 5 das quais ainda se encontram de pé para provar que Corinto soube amar a beleza em mais de uma forma. Talvez o tempo e os fados fossem ingratos à cidade, e seus anais tivessem a desventura de ser escritos por homens desleais. O passado, por certo, se assustaria se pudesse enxergar-se através das palavras dos historiadores. Seu implacável filho Periandro, numa das ditaduras mais longas da história grega, 625–585 a.C., estabeleceu a ordem e a disciplina, coibiu a exploração, ativou os negócios, protegeu a literatura e a arte e durante algum tempo tornou Corinto a cidade mais adiantada da Grécia. Estimulou o comércio por meio da instituição de uma moeda oficial e, baixando os impostos, fomentou a indústria. Resolveu a crise do desemprego com a iniciativa de grandes obras públicas e a fundação de colônias. Protegeu os pequenos comerciantes contra a concorrência dos grandes,
com a limitação do número de escravos que cada homem devia empregar e a proibição de importá-los. Confiscava o excesso de ouro dos ricos, obrigando-os a contribuírem para a construção de uma colossal estátua que deveria servir de adorno à cidade. Convidou as mulheres ricas de Corinto para um festival e despojou-as de suas joias e custosos trajes, mandando-as de volta com a metade de sua beleza nacionalizada. Tinha inimigos numerosos e fortes, por isso não ousava sair à rua sem uma poderosa escolta, e esse temor, forçando-o à vida reclusa, tornou-o neurastênico e cruel. Para proteger-se contra rebeliões, seguiu o capcioso conselho do colega Trasíbulo, ditador de Mileto, o qual lhe ensinou que devia cortar periodicamente as espigas mais altas do campo. Suas concubinas tanto lhe acusaram a esposa que um dia, numa explosão de cólera, Periandro lançou-a do alto de uma escada. A infeliz, que estava grávida, veio a falecer do choque. Periandro então mandou queimar vivas as concubinas e deportou para Corcira o seu filho Licofronte, o qual se revoltara de tal forma com a morte da mãe que nunca mais quis falar com o pai. Quando os corcireus obrigaram Licofronte a matar-se, Periandro apossou-se de 300 jovens das mais nobres famílias do país e enviou-os ao rei Aliate, da Lídia, para que os transformasse em eunucos. Mas os navios que os transportavam tocaram em Samos, cujos habitantes, desafiando a cólera de Periandro, os libertaram. O ditador teve uma longa velhice e após a morte foi classificado entre os 7 sábios da Grécia Antiga. Uma geração depois de Periandro, os espartanos aboliram a ditadura de Corinto, substituindo-a por uma aristocracia, não que Esparta amasse a liberdade, mas porque isso protegia os proprietários de terras contra as classes mercantes. Foi entretanto o comércio que serviu de base à riqueza de Corinto, também auxiliada pelas devotas de Afrodite e pelos jogos istmicos pan-helênicos. Eram lá tão numerosas as cortesãs, que os gregos usavam com frequência o termo corintiazomai para significar meretrício. Era muito comum em Corinto ofertarem ao templo de Afrodite mulheres que para servir a deusa se davam à prostituição, entregando a renda aos sacerdotes. Xenofonte, não o dos 10.000, prometeu à deusa 50 heteras, ou cortesãs, se ela o ajudasse a sair vencedor nos Jogos Olímpicos, e o piedoso Píndaro, celebrando-lhe o triunfo, refere-se a esse voto sem o menor rodeio. O templo de Afrodite, diz Estrabão, era tão rico que possuía mais de 1.000 escravos, homens e mulheres, que se haviam devotado à deusa. Além disso, era também devido a essas mulheres que a cidade atraía os estrangeiros e se enriquecia. Todos os comandantes de navios, por exemplo, esbanjavam dinheiro em Corinto. A cidade, agradecida, considerava essas hospitaleiras damas como benfeitoras públicas. É um antigo costume em Corinto, diz um velho autor citado por Ateneu, sempre que a cidade dirige uma súplica a Afrodite, empregar o maior número possível de cortesãs na realização da prece. Para as cortesãs havia uma festa religiosa especial, a Afrodísia, celebrada com piedade e pompa. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, denunciou essas mulheres, que em sua época ainda exerciam o velho comércio. Em 480 a.C., Corinto possuía uma população de 50.000 cidadãos e 60.000 escravos, proporção de homens livres para escravos excepcionalmente elevada. A procura do prazer e do ouro absorvia todas as classes, e pouca energia restava para ser despendida com a literatura e a arte. Sabemos da existência de um poeta, Eumelo, no século VIII a.C., mas raramente um coríntio contribuía para a literatura grega. Periandro acolheu em sua corte os poetas, e mandou que Arion viesse de Lesbos para incentivar a música. No século VIII a.C. a cerâmica e os bronzes de Corinto tornaram-se famosos. No século VI a.C. seus vasos pintados eram os mais belos da Grécia. Pausânias descreve uma grande arca de cedro na qual Cípselo escondeu-se dos Baquíadas e sobre a qual os artistas executaram lindos relevos com incrustações de marfim e ouro. Provavelmente foi na época de Periandro que Corinto erigiu o templo dórico de Apolo, famoso pelas 7 colunas monolíticas,
5 das quais ainda se encontram de pé para provar que Corinto soube amar a beleza em mais de uma forma. Talvez o tempo e os fados fossem ingratos à cidade, e seus anais tivessem a desventura de ser escritos por homens desleais. O passado, por certo, se assustaria se pudesse enxergar-se através das palavras dos historiadores. 6. Mégara. Mégara, tanto quanto Corinto, possuía a paixão do ouro e, como ela, tinha o comércio como base do progresso. Possuía, entretanto, um grande poeta, cujos versos a antiga cidade revive como se as suas revoluções e as nossas fossem uma só. Cita a entrada do Peloponeso, com um porto em cada golfo. Sua posição lhe permitia negociar com os exércitos e impor taxas ao comércio. A isso aliava uma próspera indústria têxtil, conduzida por homens e mulheres que, na honesta fraseologia da época, eram chamados escravos. A cidade prosperou sobretudo durante o século VII e VI a.C., quando disputava Corinto o comércio do Istmo. Foi então que se expandiu em colônias, postos comerciais bastante avançados, como o de Bizâncio no Bósforo e o de Mégara e Bleia na Sicília. Sua riqueza aumentava, mas os espertos a monopolizavam de tal forma com sua avareza, que o povo, mísera massa de servos desprovida de tudo, de boa vontade se deixava levar pelos homens que lhe prometiam melhores dias. Por volta do ano 630 a.C., Teágenes, tendo resolvido tornar-se ditador, enalteceu os pobres e denunciou os ricos, conduziu uma tribo faminta às pastagens dos grandes criadores, organizou para si próprio um poderoso corpo de guarda, aumentou e acabou derrubando o governo. Durante uma geração Teágenes governou Mégara, libertou os servos, humilhou os poderosos e protegeu as artes. Mais ou menos no ano de 600 a.C. os ricos por sua vez o depuseram. Porém uma terceira revolução veio restaurar a democracia, a qual confiscou os bens dos aristocratas dominantes, assim como todas as residências suntuosas, anulou as dívidas e lançou um decreto exigindo que os ricos devolvessem todos os juros recebidos. Teógenes viveu na época dessas revoluções e descreveu-as em amargos poemas que poderiam ser a voz da guerra de classes de hoje. Era, diz-nos ele, nossa única autoridade nesse ponto, membro de antiga e nobre família. Devia ter crescido em favorável ambiente, pois se tornará o guia, o filósofo e o amante de um jovem de nome Cirno, mais tarde um dos líderes do partido aristocrata. Teógenes dá muitos conselhos a Cirno, pedindo em troca apenas amor. Como todos os amantes, queixasse de ser mal correspondido, e o seu mais belo poema faz ver a Cirno que só conseguirá atingir a imortalidade através da poesia de Teógenes. V. Deite asas para que com elas voasses sobre o oceano ilimitado e pela terra. Sim, nos lábios de muitos pousarás e de seus alegres festins serás o amigo. Os jovens em plena beleza fartam vibrar ao melodioso sopro de suas argênteas flautas, e quando penetrares, através da terra escura, na lúgubre mansão da morte, ó, Cirno, nem mesmo aí deixarão de louvar-te, e teu nome imortal continuará vagando, Cirno, pelos mares e plagas da Grécia, transpondo de ilha em ilha ou no oceano. Para que corcéis, se te levam ligeiras musas de frontes coroadas de violetas? E, enquanto brilhar na terra o sol, os homens do futuro, que amarem a poesia, teu nome hão de lembrar. Sim, eu dei-te asas, e em troca deste-me o desprezo em que me extingo. O poeta previne Cirno de que as injustiças da aristocracia poderão provocar uma revolução. O país está prenhe, prestes a parir um rude vingador dos prolongados abusos. O espírito da plebe ainda se conserva sóbrio, mas corruptos e cegos estão os seus chefes. O governo dos nobres e dos bravos a paz e a harmonia jamais pôs em perigo. As pretensões insolentes e arrogantes dos fracos e dos medíocres sempre afastaram, com os ignóbeis ardis da avareza e do orgulho, a justiça, a verdade e o direito. Eis a nossa ruína, Cirno. Não sonhes nunca, por mais tranquilo e calmo que tudo pareça, com um futuro de paz e de bonança para o Estado. Mais cedo ou mais tarde hão de explodir as lutas sangrentas. Veio a Revolução.
Teógenes achou-se entre os homens exilados pela democracia triunfante, e seus bens foram confiscados. Deixou a esposa e os filhos entregues a amigos e começou a errar de estado em estado, Eubéia, Tebas, Esparta, Sicília, a princípio acolhido e alimentado a troco de poesias, para por fim cair em amarga miséria, a qual não estava habituado. Ressentido com a crueldade do destino, dirige a Zeus as perguntas que Jó faria a Jeová. Bendito Júpiter, todo-poderoso! Confundo espanto, contemplo o mundo e diante de teus desígnios pasmo. De que estranha forma concilias o bem e o mal se tua misericórdia dispensas igualmente a bons e maus? Como compreender o enigma de tuas leis? 7. Egina e Epidauro. Ao largo da baía de Mégara e Corinto, encontrava-se a mais antiga rival daqueles dois centros de indústria e comércio, a ilha de Egina. Ali, nos tempos micênicos, desenvolveu-se próspera cidade, de cujos túmulos os arqueólogos tiraram muito ouro. Os conquistadores dóricos acharam a terra bastante estéril para a lavoura, mas excelentemente situada para o comércio. Quando sobrevieram os persas, a ilha estava sob uma aristocracia de mercadores ansiosos por trocar os belos vasos e bronzes manufaturados em seus estabelecimentos por escravos, os quais importavam em grande quantidade, não só para o trabalho nas indústrias como para a revenda. Por volta do ano 350 a.C., Aristóteles calculou em 500.000 a população de Egina, da qual 470.000 escravos. Foi ali que se cunharam as primeiras moedas gregas, e os pesos e as medidas eguíneos foram adotados oficialmente na Grécia até a conquista romana. Que a riqueza desta comunidade comercial soube elevar-se à arte foi-nos revelado em 1811 da nossa era pelo viajante que descobriu no montão de lixo as figuras vigorosamente esculpidas que outrora adornaram o frontão do templo de Aféia. Desse templo restam de pé 22 colunas dóricas, as quais ainda conservam suas arquitraves. Provavelmente os eguíneos o construíram pouco antes da Guerra Persa, pois, embora seja o molde clássico, a estatuária revela muitos traços arcaicos e semi-orientais. É possível, entretanto, que tenha sido erguido depois da Batalha de Salamina, pois a estatuária que representa os eguíneos derrotando os troianos pode simbolizar o perene conflito entre a Grécia e o Oriente e a vitória conquistada em Salamina pela esquadra grega pouco tempo antes. Para a formação dessa esquadra, a pequena ilha contribuiu com 30 naus, das quais uma, depois da vitória, recebeu dos gregos o primeiro prêmio de bravura. Uma agradável travessia de bote leva o viajante de Egina a Epidauro, hoje cidade de 5.000 almas, mas outrora uma das mais famosas da Grécia. Pois era ali, ou melhor, a 10 milhas de distância, numa estreita garganta, entre os mais altos montes da Península Argólica, que se encontrava a residência principal de Asclépio, o herói-deus da medicina. «Ó, Asclépio!» exclamara o próprio Apolo por intermédio de seu oráculo de Delfos, «tu que foste criado para a grande alegria de todos os mortais, tu, o filho do amor que a formosa Coronis me ofertou na rochosa Epidauro». Asclépio curou tanta gente, chegando mesmo a ressuscitar um morto, que Plutão, deus do Hades, queixou-se a Zeus de que ninguém mais morria. E Zeus, que não saberia o que fazer da raça humana se a morte parasse de agir, destruiu Asclépio com um raio. Mas o povo, primeiro na Tessália e em seguida na Grécia, continuou a adorá-lo como Deus e Salvador. Em Epidauro, ergueram-lhe o maior templo, e nele os médicos sacerdotes, em sua memória denominados Asclepíades, estabeleceram um sanatório famoso em toda ela pelo número de curas realizadas. Epidauro transformou-se na Lourdes grega. Peregrinos ali aportavam vindos de todos os pontos do mundo mediterrâneo, em busca do que para os gregos significava a maior de todas as graças, a saúde. Os pacientes dormiam no templo, esperançosamente submissos ao regime prescrito, e registravam suas curas, que acreditavam milagrosas, em tabuinhas de pedra que ainda se encontram aqui e ali por entre as ruínas do bosque sagrado.
Com as dádivas e contribuições desses doentes, Epidauro construiu o teatro e o estádio cujas arquibancadas e marcos ainda subsistem nas encostas dos montes vizinhos, bem como o belo Tolos, um edifício circular sustentado por colunas, cujos fragmentos conservados no pequeno museu da cidade classificam-se entre os mais preciosos trabalhos de mármore da Grécia. Hoje os enfermos vão a Tenos, nas Cíclades, onde os sacerdotes da igreja grega os curam, como Asclépio curava os peregrinos há 2500 anos atrás. E o sombrio cume, onde outrora o povo de Epidauro fazia sacrifícios a Zeus e Hera, tornou-se hoje o monte sagrado de Santo Elias. Os deuses são mortais, mas a religião é eterna. O que os estudiosos procuram com mais interesse em Epidauro não são as ruínas do templo de Asclépio. A terra é ali recoberta de muita mata e isso os impede de ver o teatro perfeito que procuram, mas de súbito uma curva do caminho faz que este se abra pela encosta num gigantesco leque de pedra. Policleto, o moço, construiu-o no século IV a.C., mas até hoje se conserva quase intacto. O viajante, de pé no centro da orquestra, ou local das danças, espaçoso círculo com pavimento de pedra, vê-se diante de uma arquibancada de 14.000 lugares, em filas superpostas, tão admiravelmente arquitetada que todos os lugares convergem para ele, e enquanto seu olhar percorre os corredores radiados que sobem em harmonioso alinhamento desde o palco até as árvores que coroam a encosta, enquanto fala em tom natural com seus companheiros sentados nas localidades mais altas e distantes, a 200 pés de distância, e verifica que nenhuma de suas palavras se perde, ou deixa de ser compreendida, visualiza, afinal, a Epidauro dos dias prósperos, e com a imaginação vê a turba festiva que vem do santuário e da cidade para ouvir Eurípides, e sente, então, de maneira inexprimível, a vibrante vida ao ar livre da antiga Grécia.